Boa noite. Que os nossos amigos espirituais estejam conosco, cada vez mais presente. A gente sinta a presença desses amigos, dessas entidades que estão aqui para nos ajudar. Alguém acredita em destino? Alguém acredita em destino? Você acredita? Alguém acredita em destino? O que é destino? Quando você vai fazer uma viagem, você pergunta, eu vou fazer uma viagem. Para onde você vai? Qual é o destino da sua viagem? Você vai para a Europa, você vai para a América do Sul, você vai para a Bahia, para Portugal, para onde você vai? Então aí você precisa saber o destino. Se você não sabe o destino, você não vai chegar lá. Quantos de nós sabemos o nosso destino? Ou melhor, a nossa dica de hoje, a nossa palestra de hoje é falar sobre a força oculta atrás do destino. Como assim? Como a força oculta atrás do destino? Então, quero dizer para vocês que, na década de 60, fizeram uma pesquisa numa universidade americana. Perguntaram para todos os estudantes formandos o que eles gostariam de ter, ser, estar dali 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos depois. Lá, eles conseguem acompanhar. E acompanharam durante 20 anos esses formandos, que no início partiram todos da mesma base. Quando foram depois de 20 anos, eles foram pesquisar e perceberam uma coisa muito interessante. Só 3% tinham escritos e determinados o que eles queriam ter entre 5, 10, 15, 20 anos. Só 3%. Depois de 20 anos, eles perceberam que aqueles 3%, todos estavam vivos, estavam encarnados. Já os outros 97%, muitos já tinham desencarnado. Então, primeiro, saber para onde eu vou já é um início de longevidade. Mas eles perceberam uma coisa interessante. Aqueles que sabiam o que queriam entre 5, 10 e 15, 20 anos, tinham melhor condição social, familiar, emocional, do que os outros 97% juntos. E qual a diferença? Eles sabiam o que eles queriam. Todo mundo aqui já sabe o que quer ter, ser, estar daqui 5 anos? 10? 15? Um mês? Um mês, quem sabe. Então, é claro que se nós tivermos uma consciência do que a gente deseja chegar, não importa em que nível, isto vai trazer naturalmente a energia para a gente alcançar. E aí, o que tem por trás? O que teria por trás da questão espiritual? Porque na questão espiritual também nós temos algumas coisas que seriam, não vamos falar destino, mas seriam programas. Então vamos falar um pouco de programas espirituais. Todos nós, sem exceção, tivemos uma programação pré-encarnatória. O que é pré-encarnatória? Todo mundo aqui acredita em reencarnação? Já pensou na casa de Umbanda, o pessoal não acredita? Mas tudo bem. Aí ficava difícil até de conversar. Então, o que é uma programação pré-encarnatória? Antes de encarnar, a gente tem umas reuniões, digamos assim, uns planejamentos. Com quem? Com os nossos orientadores, com os nossos professores, os nossos mentores, que fazem todo um planejamento. Esse planejamento não é fechado, porque quando a gente vem para cá, quando a gente encarna, a gente tem uma liberdade de seguir esse planejamento ou não. Mas todos nós temos um planejamento. Mas no dia 1º de março você vai estar lá no Salve. Não, não é assim. É um programa. Olha, o teu programa, talvez você entre por determinada religião, por determinada espiritualidade, e talvez você tenha esse caminho. Então é um programa aberto, porque nós temos a liberdade de escolher. Uma liberdade mais ou menos, A gente fala, esse livre-arbítrio aí, a gente fica... Eu digo que o nosso livre-arbítrio aqui no planeta é mais ou menos assim. Tem lá o jardim da infância, as crianças estão lá, e tem o cercadinho, sabe aquele cercadinho? Eles põem as crianças lá e falam, pode brincar à vontade no cercadinho, com todos os brinquedos.
Aí um quer sair do cercadinho e fala, não, não, volta para o cercadinho. É mais ou menos o nosso livre-arbítrio aqui do nosso planeta muito evoluído, mas que está melhorando muito. Então, quando a gente faz essa programação, esse planejamento, a gente se imbui lá do outro lado de muito otimismo, de muita vontade, e às vezes também nós temos um certo receio na programação pré-encarnatória. Por quê? Porque de repente a gente olha e fala, aquela lá vai ser minha sogra? Pelo amor de Deus! Né? Então a gente já tem algumas coisas que a gente fala, será que eu vou dar conta? Mas aquele marido de novo? Pelo amor de Deus! Então, muitos de nós temos um certo receio no momento pré-encarnatório da programação que a gente vem fazer aqui. Mas então por quê? Rubens, você está dizendo então que a gente se programa para sofrer? Sofrer é uma escolha. Quando nós sofremos, nós escolhemos sofrer. Mas Rubens, dá para não sofrer? Dá. Eu posso ter a mesma experiência, mudando a maneira de encarar, mudando a perspectiva daquela situação. Se eu consigo mudar o jeito de olhar uma situação, eu sinto diferente. Podem perceber, se você está num ponto de ônibus, meio de noite, está meio frio, chega uma pessoa estranha ali do lado, o ônibus vai demorar 5 minutos, vai ser uma eternidade. Você vai ficar com medo, vai ficar uma eternidade, 5 minutos. Aí você está no ponto de ônibus, aí chega aquele garotão bonito, começa a olhar, você começa a ter uma conversa. Nossa, já chegou o ônibus? Passou 15 minutos e passou tão rápido. Então a espera é a mesma, só que mudando o contexto, muda tudo. O que é mudar o contexto? O contexto é em que situação você pode colocar aquilo que você vai chamar de sofrimento, aquela coisa pode ser totalmente diferente. E olha que interessante, alguém já ouviu falar aqui de neurotransmissores? Neurotransmissores são hormônios cerebrais. Serotonina, todo mundo já ouviu falar de serotonina. Serotonina é o neurotransmissor da felicidade. Tanto que o pessoal, quando descobriu os medicamentos que aumentavam a serotonina, acharam que tinha resolvido todo o problema de depressão da humanidade. Lê do engano. Então, os neurotransmissores serão produzidos pelo nosso cérebro de acordo com a nossa perspectiva da situação. Então, eu posso olhar uma situação e eu vou liberar certos neurotransmissores ou outros. Eu posso liberar hormônios do estresse. Eu posso liberar adrenalina e cortisol. Ou eu posso liberar dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer. Vocês acreditam que tem gente que curte problemas? Quem gosta de problemas aqui? Levanta a mão. Aí no fundo alguém? Problema? Não? Alguém é corintiano aqui? Tem corintiano? Vocês gostam de problemas. Vocês curtem problemas, porque corintiano é certo. Então, tem pessoas que aprenderam a mudar a perspectiva dos problemas. Quando você pega um problema, fala, para que serve um problema? O problema serve para que eu exercite a minha capacidade de inteligência para resolver o problema. Quantos problemas vocês já tiveram? Eu tive alguns. Será que alguém está olhando aqui? Não, não. Vocês quase não tiveram problema na vida, dá para perceber aqui. Minha mediunidade está dizendo que vocês não tiveram problemas. Quando vocês resolveram os problemas, vocês fizeram um upgrade, um avanço. Vocês cresceram na vida de vocês resolvendo o problema. E por que será? Se a gente falar assim, nossa, tudo que eu passei, eu sofri, eu tive dificuldades, mas me trouxe até aqui. Eu cresci. Eu já tive pacientes que chegaram à conclusão, claro que eu fui levando eles a raciocinar, agradecendo, por exemplo, que tiveram câncer. Chegou a falar, graças a Deus, eu estou bem assim. Por que você está bem assim? Não, porque minha vida mudou, eu mudei meu jeito de ver as coisas, eu sou menos ranzinza, eu estou mais... E aí, o que aconteceu? Depois que eu tive o câncer, então você já agradeceu o câncer? O câncer fez a pessoa mudar o jeito de ver a vida. Então, todos os nossos problemas servem para que a gente cresça. Bom, então se é assim, quem é que manda os problemas para a gente? Vocês já perceberam? André Luiz conta, num dos livros dele, que fique tranquilo, quando você resolver um problema, logo vem outro.
Alguém tem dúvida disso? Né? Agora, olha que interessante. Muita gente fala, eu vou ficar com este problema, porque eu sei que quando eu resolver este problema, vai vir outro. Este é conhecido. E eu não largo a mão do problema. Ele fala, eu tô acomodado com esse problema, eu já estou vivendo bem com esse problema, para que eu vou resolver e vai vir um outro pior? Aí fica estagnado, parado, acomodado no problema. Então, se você tem um problema que faz tempo que você está com ele, você está acomodado. E é que nem a pessoa não estuda, não passa de ano, vai repetindo. Já perceberam? Tem gente que se separa, graças a Deus me livrei daquele piastro, e vem outro igual. Igualzinho. Meu Deus do céu, só tem gente assim no universo? Porque enquanto a gente não resolve internamente, o universo manda a mesma lição. Quem é esse universo? Quem é esse universo? Quem é esse cara que fica no universo só escolhendo os problemas para mandar para a gente? Quem é? Eu vou dizer uma coisa interessante que a gente aprendeu aqui no Salve, e aprendeu além do Salve, mas o Salve tem falado muito. As entidades aqui, o Pai Júlio, o Doutor Inácio, eles dizem assim diretamente para a gente: você não está aqui. Você não está aqui. Nós não estamos aqui. A nossa alma não está aqui. Onde ela está? Em algum lugar do universo, mas não está aqui. Nós somos uma espécie de avatar. Sabe esses jogos da internet que você tem lá o avatar? Nós somos um avatar da nossa alma. A nossa alma mandou a gente para cá para a gente fazer o jogo da vida no planeta Terra. Ou um joguinho difícil, né? Ainda mais que tem palmeirense, fica pior o jogo ainda. O jogo da vida pela nossa alma. Então, a nossa alma, que fez todo um processo de programação pré-encarnatória, sabe da nossa programação, sabe o que a gente veio fazer aqui, neste jogo da vida, e envia para nós os que nós chamamos de problemas. Mas, Rubens, a nossa alma fica mandando problema para a gente, então a nossa alma nos quer ver mal? Claro, se você mudar a perspectiva, você vai entender que o que a alma deseja é que a gente cresça. Nós estamos aqui para crescer como alma, como espírito, para evoluir. Se nós não entendermos isso, nós vamos só sofrer. Mas o sofrimento vem de várias maneiras? Vem de várias maneiras. Como é que eu posso atenuar o sofrimento? Mudando a maneira de enxergar o sofrimento, primeiro. Então vem uma doença, bom, tudo bem. Para que veio essa doença? Essa doença veio para me dizer alguma coisa, para me transformar em alguma coisa. E as curas partem também, como todas as doenças, presta atenção, todas as doenças vêm da nossa alma. Todas as doenças começam na alma. E a cura também vem através da alma. Então, quando a gente consegue mudar, entender, aprender, transformar, aí vem a cura. Então, tudo começa na alma. Tudo que a gente está fazendo aqui. Então, a nossa alma tem uma intenção de que a gente cresça como espírito. E para que serve o planeta Terra? O planeta Terra é um planeta passagem, é um hotelzinho lá no fundo da galáxia, lá da periferia da galáxia, que tem 3 funções básicas. Ou a gente está aqui no planeta na prisão, ou a gente está no hospital, ou a gente está na escola. Só tem 3 opções no planeta Terra: prisão, hospital e escola. Quem quer ficar na prisão? Levanta a mão. Lá no fundo, parece que tem uma pessoa que quer ficar na prisão. Quem quer ficar no hospital? Levanta a mão, quem quer ficar no hospital? Quem quer ficar na escola? Levanta a mão. Não adianta ficar só no recreio. Se ficar no recreio, você vai cair ou no hospital ou na prisão. Como assim, Rubens? Como prisão? Prisão. Uma doença não aprisiona a gente? A pessoa que tem uma doença não fica aprisionada? Você tem uma hipertensão, uma diabetes, uma úlcera, você está aprisionado. Você não pode ser livre da alimentação, você não pode ser livre para ir em todos os lugares. As doenças nos aprisionam. Os conflitos emocionais nos aprisionam. Quantas pessoas com ansiedade? Olhando minha mediunidade, não, aqui não tem ninguém ansioso.
Fica difícil falar coisa rara assim que ninguém conhece, sabe? A ansiedade aprisiona. A pessoa ansiosa, a pessoa com pânico, ela tem dificuldade de sair muitas vezes. Então, nós estamos aqui para nos libertar. Como é que eu me liberto? Mudando a maneira de enxergar. Isso a gente também pode chamar de ressignificar. Basicamente, o que eu estou falando aqui, se você fizer o que essa palestra quer dizer? O que essa conversa quer dizer? Ressignificar. Ressignificar é dar novo significado. E como muda? Quando você dá outro significado, muda tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Chegou uma paciente para mim, revoltada, deprimida, enfurecida, porque a mãe dela, jovenzinha de 95 anos, passou mal e foi para o hospital, passando mal. E chegou no hospital, a mãe dela teve uma parada cardíaca. 95 anos não é parada cardíaca, né? É desencarno, mas tudo bem. Chegou a ter uma parada cardíaca. E os médicos demoraram um pouco para chegar. Quando chegaram, não deram mais tempo de fazer toda a massagem cardíaca, tudo que ela achou que tinha que fazer. E ela acabou, então, falecendo. E ela ficou em fúria. Fazia um ano que ela estava com raiva do médico, da enfermeira, do hospital, pensando que ia processar, porque eles demoraram para chegar, porque não deram atendimento. E mal. E você fala, mas espera um pouquinho, não importa. A pessoa está no mundo dela, ela está tendo aquele significado. Aí eu disse o seguinte para ela: a sua mãe era uma pessoa de bem, não era? Era uma pessoa de muito bem, fez muito bem para muita gente. Eventualmente, com 95 anos, ela já tinha algum probleminha assim, de doença? Ah, sim, ela tinha um problema de coração, tal, tudo bem. Então, será que ela chegou no hospital e ia dar tempo dela ser socorrida? E o médico ia chegar, iam fazer a massagem cardíaca, entubar, ele ia ficar uns 2 meses entubada na UTI, com um monte de fio, um monte de coisa, e talvez depois ela não aguentasse. Tem razão. Então, como era uma pessoa muito boa, a espiritualidade optou em livrá-la de um sofrimento de ficar na UTI 2 meses. Como? O médico estava chegando na hora. Ia chegar certinho com a enfermeira, iam fazer tudo. Só que desviaram, ele teve que atender uma outra emergência lá, e aí houve um desvio. Quem desviou? Os próprios amigos espirituais, o anjo da guarda da tua mãe, desviou para ele não chegar a tempo, porque o médico era competente, ia conseguir fazer a tua mãe voltar, ia ficar na UTI. Então, por benefício da sua mãe, ele não conseguiu chegar porque foi impedido pela própria espiritualidade. Aí você me pergunta, isto é verdade ou não? Não sei, mas interessa se é verdade ou não? Não, interessa que é uma possibilidade. E sendo uma possibilidade, é uma possibilidade muito melhor de enxergar deste jeito do que do outro jeito, onde ela achava que tinha havido um erro médico no hospital, etc. Neste momento, ela teve uma perspectiva diferente. Ela mudou o significado. Quando ela mudou o significado, na hora ela se acalmou. Na hora ela relaxou. Então ela se livrou de uma raiva, de uma depressão, porque olhou de outra maneira, de outra expectativa. Eu vou convidar vocês a olharem todas as eventuais dificuldades que vocês possam ter, sempre sobre um outro ponto de vista, sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra maneira de explicar aquilo. Sempre vai ter. Então, esta é uma das liberdades que nós temos. Nós temos uma liberdade de escolher uma outra maneira de enxergar qualquer coisa na vida da gente. Qualquer coisa. Agora, quando é que a gente não tem muito essa liberdade? Quando nós temos padrões emocionais muito fechados. Então, se eu tenho um padrão emocional rígido, eu preciso trabalhar os meus padrões emocionais de crenças que estão não permitindo que eu flexibilize enxergar algumas coisas. Mas tem um outro padrão que eu considero muito pior, que nos impede de a gente ter outra perspectiva. Toda vez que eu olho de outra maneira, ter outra perspectiva, dou novo significado, eu modifico inclusive a minha neuroquímica. Eu modifico até meus neurotransmissores, eu modifico os hormônios. Qual que é? As interferências vibratórias espirituais. Então, vou te dar uma dica aqui. Muitas das vezes, nós poderemos estar
sobre interferências espirituais que não querem que a gente dê novo significado para a situação, porque a gente vai se libertar daquilo. Vou repetir. É muito mais comum do que você imagina, do que a gente imagina, que a nossa escolha, a nossa flexibilidade de poder olhar de outra maneira, ela tem uma interferência espiritual que não deseja que a gente mude, porque enquanto eu estou no olhar que está me fazendo mal, eu estou com a minha energia de proteção, presta atenção, a minha energia de proteção baixa. E se eu estou com a minha energia de proteção baixa, eu posso sofrer interferência e eu ser sugado, vampirizado. Se eu pudesse, qual seria uma questão básica onde a gente podia partir? Onde eu vejo uma questão básica que explicaria tudo. Nós vivemos uma guerra de energia. Nós vivemos uma guerra de energia. O mundo espiritual superior, eles entram em contato com esse fluido cósmico universal. O que é isso, Rubens? É uma energia que está aqui, que está em potencial. Ela pode materializar qualquer coisa. As entidades de alta envergadura e outros planetas, eles falam, eu quero uma cadeira. Eles fazem assim e vira uma cadeira. O Sai Baba, lá na Índia, ele conseguia fazer, ele já alcançava. Ele fazia assim e pegava um colar de brilhantes. Da onde ele tirava isso aí? Da outra dimensão, onde tem tudo. Ele materializava usando isso aí. Os espíritos de alta frequência, de alta envergadura, conseguem fazer isso. Outros não. Outros que estão numa dimensão muito próxima da nós aqui, que são seres invisíveis, que precisam de energia. Eles não conseguem pegar. Então eles precisam pegar a energia de quem tem energia concentrada. Sabe aquela fórmula do Einstein? E igual a mc ao quadrado, matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Quem tem energia concentrada? Quem? O encarnado. Então eles vêm buscar energia nossa. E nós temos naturalmente um campo de proteção. E o que precisa? O que o hacker tenta fazer o tempo todo? Ele tenta derrubar o sistema de proteção dos computadores para poder entrar e pegar as informações. É mais ou menos muito parecido o que a espiritualidade inferior, que deseja energia, faz conosco. Vem, põe ideias na nossa mente, perturbações, a gente fica com aquilo, porque isso vai fazer com que a gente diminua a nossa energia vital. E aí a gente fica mais fácil de ser sugado. Está muito complicado, pessoal, o que eu estou falando? Está muito estranho? Está fazendo sentido? Então, o vigiar e orar do Evangelho, hoje, cada vez mais. Por quê? Porque eu posso estar tendo um sofrimento, porque o sofrimento parte de uma ideia que fica se repetindo, e eu não consigo flexibilizar, eu não consigo mudar, eu não consigo ampliar. Por quê? Porque eu tenho impedimentos que não me deixam ampliar. Então, quando a gente vem aqui nessa casa e a gente recebe um passe, quanto mais a gente ficar aberto e flexível, mais nós vamos conseguir ficar protegidos dessas interferências. Então eu convido vocês a, quando estiverem aqui, mentalizarem, pedirem proteção espiritual frente às eventuais interferências que vão nos desestabilizar. Bom, então a gente aprendeu o quê? Nós temos uma programação, quem programa é a nossa alma. A alma traz dificuldades que a gente chama de problemas para que a gente cresça. Mas a troco de quê? O que tem a ver com o destino com isso aí? Eu vou falar do destino que a medicina vem falando há muito tempo, que chama genética. A genética é uma coisa de destino. Teve a atriz famosa que retirou as 2 mamas porque fez um exame de genético e disse que ela ia ter câncer de mama. Então ela retirou as 2 mamas. Mal sabe ela que ela pode ter câncer em outro lugar, com o mesmo estímulo, e não adianta tirar tudo. Então eu vou dizer para vocês que a genética é, hoje em dia, considerada uma mentira. Não é por maldade, mas hoje em dia já se sabe que a genética não é do jeito que a gente aprendeu.
Antigamente, 30%, 40% da doença é genética. Ah, tua mãe tem pressão alta? Você vai ter também. Teu pai teve câncer de próstata? Você vai ter também. É um destino, não tem como escapar. Tua mãe teve câncer de mama? Tua avó teve câncer de mama? Você vai ter. Mentira! Isso não tem nada a ver. Darwin trouxe isso aí, mas antes de Darwin veio um cara chamado Lamarck que ele dizia: o movimento, o uso das questões é que traz a doença. Isto é, não é o problema da genética que você vai ter um câncer de mama. É a mesma geladeira e o mesmo padrão emocional da sua mãe. Se você repetir a mesma alimentação, o padrão emocional, você vai ter o câncer de mama não por causa da genética, mas porque você repetiu os padrões emocionais. Hoje, a gente destruiu a genética com a epigenética. Alguém já ouviu falar em epigenética aqui? Epigenética é a expressão do gene. Imagine um painel cheio de botão. Quando você nasce com todos os genes. Lá, uma série de genes, que pode ser familiar, tudo. Tem câncer de mama, de intestino, tem pressão alta, tem diabetes, está tudo lá. Todos os botões têm isso aí. Mas eles estão desligados. Presta atenção. Os botões estão desligados. É só você não ir lá e ligar. Ah, mas meu pai teve diabetes. Ele foi lá e ligou o botão. Por que ele ligou o botão? Vai ver a história dele, de alimentação e principalmente de emoção. Então, se você tem, a família toda tem um problema de doença, eu vou ter também. Não, é só você não repetir o padrão de ir lá e ligar o botão. E o que liga o botão? Emoções. Emoções. 100% das doenças estão ligadas às emoções que vêm da alma. Então, quando eu flexibilizo, quando eu amplio a minha perspectiva, e eu preciso então me libertar, primeiro, de interferências de fora. Segundo, de padrões emocionais. Aí eu vou flexibilizar, eu vou olhar o mesmo problema, a mesma situação, de uma outra maneira completamente diferente. Eu não vou liberar os mesmos neurotransmissores, os hormônios, que vão lá e ligam o botão. Eu não preciso ficar doente. Eu tenho, então, a liberdade de não ficar no destino genético da minha família. Isso é libertador, porque até hoje, em muitos níveis da medicina convencional, ainda fala, cuidado que você vai ter a mesma doença da tua mãe. Equívoco. A epigenética já veio e desmarcou. Então, para não dizer nada, um grande cientista que desenvolveu isso, se chama Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, quando ele veio no Brasil recentemente, estivemos no congresso, ele falou, genética é 1%. Ele falou 1%, vamos falar zero, né? Porque se a gente que é espírita e vê André Luiz fala, você é descendente de você mesmo. Você tem herança de você mesmo. Porque nós temos a nossa herança das nossas várias vivências. Então, se numa vivência anterior eu tive um tipo de comportamento equivocado, que eu machuquei, entre aspas, o meu perispírito, que é o corpo sutil, que fica muito próximo ao corpo material, eu venho com esse mesmo machucado. Se eu tomar cuidado, eu fico doente, de novo da mesma doença. Então a gente tem hoje uma certeza que não existe destino genético. Mas e o destino da vida? E o destino das nossas experiências? Então minha alma programou, falou, você vai fazer isso, você vai ter essas dificuldades. Para quê? Para que a alma coloca? Então vamos lá. Digamos que você precise fazer uma trilha. Eu vejo falar pessoas que fazem trilha, ou de bicicleta, ou de carro, ou a pé. Só que essa trilha é o seguinte, você não pode usar teoricamente o Waze. Você vai ter um destino que você vai chegar, então você vai sair de São Paulo e vai chegar em Campos do Jordão, a pé. E qual é a trilha? A trilha você vai olhar os sinais que vão estar marcados durante o trajeto. Você sai daqui, pega a viaduta e entra lá. Assim que você entrar lá numa saída, ali você vai começar a observar os sinais que a gente deixou lá para que você chegue no destino. Então, primeiro, você sai e fala, onde é o destino? Não sei. Eu não sei onde é o destino. É a trilha que vai te levar lá. Então, a gente precisa aprender a ler os sinais. O que seria o destino? Então, olhando pelo ponto de vista da alma, é uma palavrinha que é importantíssima hoje em dia, está cada vez na moda, e quem
consegue saber o que é isso, muda completamente a vida. Sabendo essa palavrinha, se você encontra essa palavrinha, muda tudo. Você se transforma totalmente. Essa palavrinha chama propósito. O que eu me propus a vir fazer aqui? Quando eu identifico o meu propósito, é como se eu dissesse, agora eu sei aonde eu vou. Quando você descobrir o teu propósito, aí vem o como você vai chegar no teu propósito e as coisas que você precisa fazer. Mas o que está por trás desse nosso destino de alma, a força oculta, é o propósito. E como é que eu sei esse propósito, Rubens? Primeiro, eu vou saber os sinais. A pergunta é, por que eu estou aqui? Aqui aonde? No Salve? Não, na Terra. Então eu sugiro para vocês que todas as noites, antes de dormir, faça o teu agradecimento, faça a tua oração e vá perguntando, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Porque durante o sonho, nós encontramos com os amigos espirituais e eles podem passar cola para a gente. Eles passam cola. Hoje ele vai passar cola. Porque está tão difícil aqui, que a gente está tão difícil, vamos passar cola para ver se os caras andam, né? Então, é só você ficar atento, vai sonhar, vai ter uma ideia, durante o dia vai vir uma ideia, e aí você vai saber por que eu estou aqui. E como é que eu posso saber de outra maneira por que eu estou aqui? Olhando, durante a trilha da nossa vida, todas as coisas que foram acontecendo. E é muito interessante, porque quando a gente começa a olhar todos os sinais, que sinais? Os problemas, os acontecimentos, as dificuldades, os relacionamentos, a família, tudo isso são sinais que foram colocados na trilha da vida para a gente identificar o nosso propósito, o nosso destino. E aí a gente pode fazer o quê? Um levantamento. Um levantamento. E a qualquer momento da nossa vida, você pode levantar. Mas por que eu passei por aquilo? Quantas pessoas hoje em dia têm percebido, por exemplo, passaram por uma dificuldade muito grande familiar, né? Houve uma perda importante, a pessoa teve que fazer uma série de transformações. Depois que ela consegue sacar, ela fala, nossa, eu venho agora para ajudar pessoas que têm a mesma dificuldade que eu tenho. Então eu passei por tudo aquilo, eu superei. Quando eu supero, eu estou pronto para colocar o meu propósito a serviço da humanidade. E como é que eu coloco o meu propósito? Vou dar um exemplo que eu escutei outro dia. Uma moça dando um relato assim, que ela tinha passado desde a infância por várias situações de abusos, dos mais variados. E sofreu muito, teve que morar sozinha na casa das pessoas, quer dizer, aquelas histórias trágicas. E aí ela foi sacando, um dia ela teve uma intuição, teve um insight que a gente fala, uma iluminação. Ela resolveu. Quando ela resolveu aquilo, que ela conseguiu tirar a mágoa, a raiva, tudo, ela falou, nossa, é isso que eu vim fazer. Eu precisei passar por uma instrução, vamos dizer assim, na trilha, por tudo aquilo, porque agora que eu superei, eu posso ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação. Porque eu sei como é. Eu, por exemplo, falar um pouco da gente é chato, mas só para vocês entenderem. Quando eu tinha meus 30 e poucos anos, me formei, jovem, e eu teve pânico. Com 28, 29, 30 anos, eu tinha pânico. Ansiedade eu tive a vida toda, mas tudo bem, eu tinha pânico. Pânico, e muito tempo, de sair para trabalhar e achar que ia infartar no meio da avenida, parava o carro, ficava esperando morrer, não morria, e saia correndo, chegava no hospital, eu chamo meus amigos, estou morrendo, estou infartando. Eu chegava lá, não tinha nada. E aí começa a ficar uma chacota, porque, pô, Rubens, toda hora você está infartando, você não tem nada. Então eu passei muitos anos nisso aí. Aí um dia eu descobri, identifiquei o porquê que eu tinha pânico. Eu tinha um pânico por causa da minha sensibilidade espiritual. Depois que eu descobri isso, hoje eu já ajudei milhares de pessoas com pânico, porque eu desenvolvi técnicas que as pessoas vêm com pânico, eu falo, eu sei o que é. Eu começo a relatar, pessoal, ele sabe mesmo. O médico que não teve pânico, ele acha aquilo uma besteira. Imagina, você tem medo disso, não tem nada a ver, porque ele não sabe como funciona. Eu hoje, maior naturalidade. Agora, por exemplo, se vem alguém usuário de droga, eu não sei ajudar. Eu falo, tudo bem, eu posso te ajudar, mas eu nunca vou chegar e falar, eu sei o que é isso, porque eu nunca usei droga. Tive sogra já, quase igual. Não, tudo bem. Então a gente tem, quando você desenvolve
essa expertise, essa experiência, você vê, é isto que eu vim fazer. Essa é a minha proposta de vida. Todos nós temos, de um número menor, na nossa família de repente, nos nossos vizinhos, na nossa comunidade, todos nós temos um propósito. É natural encarnar aqui ter um propósito. Uns propósitos maiores, tem pessoas que vêm com bagagens maiores, porque também já se prepararam mais em outras encarnações. Mas todo mundo tem o seu propósito. A pergunta é, por que eu estou aqui? Quando você descobrir por que você está aqui, muda tudo. É para isso? É por isso que eu estou aqui? Nossa! Então, aí começa a vir os comos. Então, presta atenção. Eu quero que depois vocês façam em casa assim. Peguem um papel, façam 3 círculos. Um círculo no meio, um do meio e o terceiro. 3 círculos. O do meio é o propósito, é o porquê eu estou aqui. Por quê? Descobriu o porquê? O segundo, como? Como que eu vou fazer esse propósito? Como é que esse propósito vai ser aplicado? E é muito legal, é muito interessante, porque quando eu identifico o propósito, o como começa a vir naturalmente. Ao contrário do que a gente pensa, né? Então, eu quero fazer um monte de coisa na minha vida, tá? Começa pelo propósito. Encontrou o propósito? Aí as coisas começam a vir, porque o universo, aí aquela frase, né? O universo conspira, aí começa. Mas para o universo conspirar, para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade, para a nossa felicidade, a gente precisa ter o propósito, a gente precisa identificar o propósito. Eu sei porque eu estou aqui, aí deixa vir. Vai começar a vir os comos. Depois o terceiro ciclo é o que eu faço, que coisas eu faço. Então, propósito é o porquê. O como é as maneiras que você vai usar o propósito. E o terceiro é o que eu vou fazer. Então, o convite é um convite de autoconhecimento, autorreflexão. Então, vamos fazer um resumo da nossa conversa. Primeiro, nós estamos aqui por um propósito. Esse propósito, a gente precisa olhar tudo que a gente viveu. O que a gente foi vivendo já eram dicas na trilha para a gente identificar o nosso propósito. O propósito é o destino. É lá, a cidade final. Então eu preciso olhar tudo que eu passei e eu superei. Porque eu superei por quê? Porque fazia parte, a minha alma foi colocando as questões para que eu sofresse aquilo, entre aspas, e se eu consigo modificar o sofrimento por outra perspectiva, eu começo a perceber, opa, isso aqui serve para isso, opa, isso serve para isso. Isso aí você vai pegando. E quanto mais, e fica interessante, porque aconteceu isso, opa, é para isso que serviu. A gente vai pegando aquilo e vai ganhando o quê? Experiência. Presta atenção. Para que a gente possa caminhar cada vez mais, a gente precisa ter experiências. E as experiências só vêm se a gente passa por elas, se a gente transita pelas dificuldades, pelas questões. Então, muda a palavra de doença, sofrimento, dificuldade, ou para desafio ou para experiência. Estou passando por uma experiência nova agora. Estou tendo uma situação, uma experiência nova. É uma experiência. E para nossa alma, é estranho, porque assim, se eu vou lá no laboratório e eu pego lá e faço uma experiência química, é uma experiência química, aquilo lá vai dar uma reação. A nossa alma proporciona para a gente experiências emocionais, físicas e espirituais. Para quê? Para que a gente tire dali a experiência. E nós estamos aqui por experiência. Então, quanto mais eu aceitar o que eu chamo de problemas, quanto mais eu aceitar as dificuldades, modificando, transformando, mais eu vou ter experiência. E o que a nossa alma quer? Experiência. Vai chegar um momento que vai ser interessante, porque vão continuar vindo os problemas, vão continuar vindo as dificuldades, mas elas serão muito mais rápidas, mais fáceis de lidar, porque é como se a gente já tivesse pego o jeitão e falar, é para isso, veja, é para isso. Não uma coisa, por exemplo, não, tive uma mágoa, fiquei 5 anos magoado, o que a pessoa fez comigo, me traiu. Aí você foi trabalhando, entendeu, modificou. Aí a outra pessoa faz com você, você fala, opa, 5 anos é muito tempo, vou ficar um pouco menos. Daqui a pouco você não se magoa mais. Como assim? Outro dia eu fiz uma coisa lá, o meu amigo falou, puxa, você me perdoa,
porque eu tenho que tirar. Eu mandei postar lá no grupo e falei, não posso colocar essa coisa no grupo, deu problema tal. Então, você me perdoa? Eu falei, não te perdoo. Não te perdoo. Por que não te perdoo? Porque você não me magoa. Você não consegue me magoar. Então, hoje em dia, o que eu busco experiência é, as pessoas podem fazer um monte de coisa. Eu não sinto mais mágoa. Recentemente aprontaram comigo e eu olhei aquilo. Como é que eu estou? Então eu não tenho que perdoar, porque eu não me magoo. Eu já fui trabalhando, para não ficar arrastando, né? Porque a gente fica arrastando mágoa. Mágoa é um peso. A gente fica arrastando, fica transportando. Não. E aí, quanto mais rápido eu perdoo, mais rápido eu me livro de um peso. Quando eu me livro desse peso, eu estou mais leve. Então a dica é, se você perdoar, você vai ficar melhor, mais leve, e a tua alma vai gostar mais. Enquanto você não perdoa a primeira coisa, vai vir outro, vai fazer igual, até você falar, pode fazer, não me magoa mais, não tem problema. E por quê? Porque você vai ganhando experiências e ganhando reflexão. Por que as pessoas fazem o que fazem? Porque é o limite delas. É o limite delas. Elas só sabem fazer aquilo. Quando eu entendo isso, eu não me magoo mais. Então, olha que legal. Eu sei que não tem ninguém magoado aqui, mas tudo bem. Se você conhece um vizinho que está magoado, você pode falar com ele. Olha, dê uma dica aí. Quanto mais rápido você perdoa, mais você se livra. Quando a gente perdoa, o outro não acontece nada com o outro. A gente é que fica leve. De novo, eu dei um novo significado para vocês. O quê? Então, olha que interessante. Outro dia eu estava refletindo, para fechar. Uma das mágoas maiores que tem, que mais machuca, é a traição. Não importa em que nível. Que as pessoas mais reclamam, as pessoas ficam doentes, as pessoas têm câncer. Traição é uma das piores coisas que existe. Então você tem um relacionamento afetivo e a pessoa te traiu. Aí se você parar para pensar, assim, você ama a pessoa? Ama. Então ela te traiu o quê? Ela não te traiu. Ela traiu a ela mesma, porque você pode continuar amando a pessoa, do teu sentimento. Ela que não está mais com você. Então, quando a pessoa nos trai, ela não está mais com a gente. Vamos imaginar, você está namorando com uma pessoa, está casado, vocês se separam. Separou, aí a pessoa começa a namorar outra pessoa. Você não vai se sentir traído, vai. A pessoa já separou, está tudo certo. Aí a pessoa começa a namorar com outra pessoa. Você vai se sentir traído? Traído? Não, já acabou o relacionamento. Só que aí acabou, visivelmente, acabou, não estamos mais juntos. Mas quando a pessoa já está com outra pessoa, ela já não está mais com você. No nível quê? De energia, de sintonia. Então já houve um término do relacionamento. Por que a gente vai ficar? Você me traiu? Não. A pessoa já estava fora do relacionamento. Por isso que ela encontrou outra pessoa. Muda completamente a maneira de ver. Então, é só uma questão de tempo. Mas ele ainda estava morando aqui. Tudo bem, mas já não estava mais. Já não estava mais comigo. O quê? Vibratoriamente, espiritualmente. Então a pessoa está lá com outra pessoa, então por que eu vou ficar magoado? E eu posso continuar bem, porque eu posso estar com a pessoa? Não, eu também posso ter terminado com a pessoa. Aí eu já não conseguia me separar, não estava legal, então eu já mandei mensagens que não estava legal, já não estava bom o relacionamento, então eu já tinha terminado. Se eu já tinha terminado, ela relacionar com o outro não tem problema. Olha, estou dando um novo significado de uma das coisas que mais machucam as pessoas, criam câncer, as pessoas morrem por causa de traição. É só colocar numa outra perspectiva. Então, meus amigos, quero agradecer profundamente e agradecer esta casa. Vocês não têm ideia do que essa casa tem de amorosidade, do que a gente vive lá embaixo, o que essas entidades são amorosas, são flexíveis, o que elas tratam a gente com carinho, uma atenção, conhecendo nossos limites. É uma coisa fantástica. Eu já conheço muitas casas, já trabalhei em várias casas, faço palestra em muitas casas. Eu nunca tinha encontrado um lugar com tamanha amorosidade, com tamanho carinho, com tamanho aconchego. Então, quando vocês virem para cá, abre o coração. Quando você deitar na maca, pede, olha, leve embora essa minha mágoa, leve embora essa minha tristeza, leve embora esse meu pensamento negativo, não quero mais. Porque na quarta-feira, a entidade falou assim, quando você pede, você dá permissão para o plano espiritual entrar e fazer o que você precisa. Então nós precisamos dar permissão. Como é que a gente vai dar permissão?
Peça. Quando você deitar na maca, peça. Me livra do meu pensamento e me traz o que eu preciso mudar. Porque às vezes a gente não sabe o que precisa mudar. E aí, de repente, vai vir uma ideia da mudança. E aí começa tudo. Flexibilizar o pensamento, o sentimento. Então, bastante lição de casa para vocês. Vai dormir perguntando por que eu estou aqui. Começa a olhar sempre por outros olhares, outro significado, a mesma experiência. E entenda que todas as dificuldades estão aqui para a gente ter experiência. Experiência é o crescimento da alma. Que Jesus, o grande mestre, nos acompanhe e nos abençoe. Muito obrigado.